Relacionamentos que a gente termina, volta, termina, volta. A gente acha que vai ficar tudo bem quando a gente termina e depois a gente descobre que não é bem assim, aí depois dá problema, termina de novo. A gente vai ter exercício também, uma dica prática. Vamos ter exemplo, eu acho muito importante. Eu já atendi muita gente que viveu relacionamentos ioiô, que vive relacionamentos ioiô. Boa noite, Newton. Mas que não sabe, não entende o que isso significa, o impacto que isso significa na vida dela e da outra pessoa também. Mas a gente tem que olhar o nosso pra gente estar bem, pra outra pessoa também ficar bem na vida da gente. Ah, é você mesma? Ai, que ótimo! Então, você tá no tema certinho de hoje. Eu fiz uma programação das próximas lives e pode ser que algum dos temas eu troque, tá? Porque uma querida especialista em sono, uma psicóloga muito renomada em São Paulo, é uma querida da minha vida, ela deve nos atender fazendo uma live sobre os sofrimentos emocionais, o impacto no nosso sono, o impacto na nossa saúde física e emocional e a falta de sono, o que isso implica na nossa recuperação física e emocional também. Você já terminou 3 vezes, agora não volta mais? Então, se não tá dando certo, né? Então, vamos abrir caminho para a felicidade entrar na vida de vocês, na sua e na da pessoa, né? Eu sempre falo de cujos. Quem tem familiaridade com o direito vai entender. Boa noite, Fabiano. A gente já vai começar, mais 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou abrir aqui na minha tela auxiliar para lembrar vocês os temas das próximas lives, tá? Deixa eu aumentar aqui. Hoje, relacionamentos de ioiô, como sair desse ciclo, entender esse ciclo primeiro, para a gente aprender, sair dele. Segunda-feira, dia 26, olha, sem dormir e sem comer. E você ficou, aposto que assim, voada, né? Porque a falta de sono, ela causa esse impacto na concentração, né? E no apetite também. Então, essa psicóloga, doutora, no Hospital das Clínicas de São Paulo, muito boa, eu estou nivelando com ela a data. Então, eu fiz uma programação a partir de hoje, excepcionalmente na quarta-feira, como eu já disse para vocês. Boa noite, Cristiane. Mas a partir de semana que vem, eu vou voltar às lives das segundas, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar de relacionamentos ioiô, como sair desse ciclo. Segunda-feira, dia 26, traição no relacionamento, como lidar com a traição, né? E se curar. Não é fácil. Quem nunca? Quem nunca foi traído? Eu desconheço, tá? Dia 2/6, não aceito a minha separação. Boa noite, Eunice Marques. Dia 9, sinais para identificar se você está em um relacionamento tóxico. Também é boa essa, hein? E dia 16/6, como uma desilusão amorosa afeta o seu corpo. Aí é mais ou menos o que eu estava falando agora, né, Aparecida? Os impactos. Pode ser que em uma dessas próximas lives eu consiga encaixar com essa psicóloga de São Paulo para a gente falar desse impacto também no sono e a importância do sono. Ela tem os exercícios, o diário do sono, uns exercícios bem bacana para passar para vocês. Então fiquem atentos que assim que eu nivelar a data e o horário com ela, né, eu sempre faço as minhas lives nas segundas-feiras, excepcionalmente nas quartas, né, essa semana, em função da minha mudança de endereço,
tô aqui nessa parede branca, porque tô aguardando a estante provisória chegar para eu colocar meus livros. Mas enfim, gente, eu estou trabalhando nesses temas com muito carinho para vocês. Lembrando que, boa noite, Ju. Lembrando que o meu e-book, Desafio de 30 Dias para Superar o Ex, está disponível. Tem o link na bio e hoje eu postei um story que também clicando lá no story vai ajudar vocês, tá? A partir de 20 unidades vendidas, eu vou marcar um workshop para gente trabalhar também o conteúdo do e-book. O e-book não é um e-book longo, é um e-book curto, enxuto e com exercícios práticos. É um livro autoinstrutivo. É um material que eu bolei a partir das lives que eu fiz e que eu pretendo fazer algumas ainda, que vai trazendo insights e dicas práticas, exercícios práticos que parecem bobos, mas que têm um impacto enorme no nosso processo de amadurecimento emocional, fortalecimento emocional e principalmente na superação desse término, desse ex e dessa ex. Boa noite, Rose. Vamos começar então? Bora lá? Então, programem-se. Eu vou postar novamente no final dessa semana, lá para sexta-feira, a programação das lives atualizada, que eu já vou tirar a live de hoje, que vai ter sido concluída, e vou colocar as demais, tá bom? Porque aí quem perdeu a minha explicação, a minha agenda aqui de lives, né, a minha relação de lives, vai poder dar uma olhadinha lá no story, printem o story, salvem o story, compartilhem esse story com mais pessoas, inclusive peço para vocês também compartilharem essa live com alguém que vocês sabem que vive um relacionamento ioiô. É só clicar aí nesse aviãozinho, uma espécie de uma setinha, faz muito lembrar o símbolo do Telegram, aí na sua tela do lado direito embaixo aí. Convide outras pessoas, mande um zap aí, falando que a live de hoje vai ser bem bacana. Então, bora lá. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje, o tema da nossa live é relacionamentos ioiô. Meu nome é Josiane Lírio, sou assistente social, sou terapeuta de relacionamentos, sou contoterapeuta e sou psicanalista em formação. Tenho 20 anos, um pouco mais de 20 anos, em experiência de atendimento com casais em conflito, especificamente durante o término. Ao trabalhar esses casais feridos emocionalmente, digladiando e brigando na justiça por guarda-bens, quem faz o quê, quem fica com o quê, eu percebi que a chave do conflito judicial está na dor emocional que cada um está vivendo. E resolvi estudar e desenvolver esse projeto que se tornou esse Instagram, se tornou o e-book que está anunciado hoje lá no meu story, que é o desafio de 30 dias para superar seu ex, sua ex. Só um segundo, gente. Meu interfone tocou e eu estou sozinha em casa. Só um segundo, por favor. Ai, ai, ai. Oi? Ah, já vai. É grande o pacote? Eu já vou aí buscar. Nossa, que babão. Gente do céu, desculpem. Fiquei sozinha. Tive que ir lá embaixo receber Mercado Livre. 1000 perdões. Quando eu for salvar essa live para subir lá para quem for
reassistir, eu corto essa parte. Então vamos lá. Eu estava dizendo que durante esses pouco mais de 20 anos trabalhando casais em conflitos, eu percebi essa dor, esse sofrimento, e muitos casais que foram desfeitos nesses términos, que tentaram reatar e tudo, permaneciam um atacando o outro, mesmo que de forma inconsciente, em função das feridas emocionais, da mágoa, da dor que eles estavam sofrendo em função daquele término. Então, virou esse projeto, virou esse e-book. Estou preparando um outro material, estou preparando um workshop para vocês, coisas super práticas, porque vocês precisam de prática, assim como eu precisei no meu divórcio, nos meus términos de relacionamento, até eu entender as minhas questões emocionais e refazer a minha vida. Hoje eu sou casada há 15 anos, um relacionamento que eu aprendi a desenvolver a comunicação e entender as minhas emoções e comunicá-las ao meu parceiro. Eu não tenho um marido, eu tenho um parceiro de vida. E espero que vocês consigam suas parceiras de vida e seus parceiros de vida. Combinado? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, sintam-se à vontade em digitar aqui no chat, tá bom? Então, quase que eu fiquei sem ar completamente. Então, esses relacionamentos ioiô, vocês sabem o que é um relacionamento ioiô? Que é aqueles que terminam, voltam, terminam de novo, igual a nossa companheira aqui de live hoje, a Aparecida falou que terminou três vezes e agora dessa vez ela fala que não volta mais, né? Esse ciclo, ele cansa, ele exaure o seu coração, ele exaure as suas emoções. Eles revelam medos, inseguranças e carências, muitas vezes por falta de sinceridade de ambos ou de um dos parceiros, parceiras, e transparência. Algo, às vezes, inconsciente, tá? O que eu estou falando aqui pode ser uma reprodução de questões inconscientes, de traumas de relacionamentos passados, tá? Então, você já viveu um relacionamento assim? A Aparecida já falou lá no início, quando ela perguntou o tema da live de hoje, ela já disse que ela está passando por isso, né, recentemente. E hoje, então, quem está aqui na live e já passou por um relacionamento ou está passando, coloque aí, suba a mãozinha ou apenas digite eu, tá? Hoje nós vamos descobrir 4 tipos, tá? Principais de relacionamentos ioiô e o que eles os causa, o que provoca esse tipo de relacionamento, esse tipo de perfil emocional. E eu vou dar algumas dicas para vocês darem os primeiros passos para se libertar, certo? Então, já viveram um relacionamento? Querem se libertar? Bora lá? Prontos? Autorrespeito em primeiro lugar na vida, tá? Então, relacionamento ioiô. O relacionamento ioiô é aquele relacionamento que as pessoas ficam um tempo juntas, depois se separam. E esse tipo de relacionamento, ele é dominado por quatro emoções principais: insegurança, medo, carência e principalmente imaturidade emocional. Eu falo de imaturidade emocional, eu não me refiro a uma pessoa infantilizada. As pessoas infantilizadas, elas têm outras questões mais preocupantes, mas também são pessoas que estão também nesse ciclo de relacionamentos ioiô.
E por que isso acontece? Normalmente, essas pessoas que vivem esse tipo de relacionamento são pessoas que até se completam, até tem muita coisa em comum, inclusive um passado, um relacionamento, né? Mas quando estão convivendo juntas, já não está funcionando bem, já não estão suportando, já não estão conseguindo administrar as divergências, as diferenças e as expectativas de forma que sustente aquele relacionamento. E elas não entendem, não conseguem trazer para a consciência por que às vezes perder a paciência, criam expectativas mais elevadas, se frustram com mais facilidade. Na maioria dos casos, uma pessoa fica querendo mudar a outra, acreditando que o seu jeito é o de ser e de fazer as coisas é melhor, e a outra pessoa ela não consegue agir e pensar como você, né? Ela tem vontade própria, personalidade própria, assim como você tem a sua personalidade própria, e isso vai gerando esse conflito, esse mal-estar, uma coisa que vai, tipo assim, uma bolha que vai inchando, inchando até explodir, né? Outra coisa, o aprendizado, ele tem que estar por trás disso tudo. Se não tem aprendizado, de conseguir aceitar e tolerar as diferenças um do outro, adaptando, administrando, cedendo um pouquinho aqui, cedendo um pouquinho ali, o outro também cedendo, não vai funcionar. Relacionamento, nem de amizade, funciona assim, né? Então, não vai ter como integrar essa pessoa na sua vida, né? Essas relações são instáveis. Por que elas são instáveis? Esses términos constantes, conflitos constantes, que não se resolvem. Aquelas brigas, aqueles términos que tem aquelas reconciliações épicas, né? E aquela sensação de adrenalina, cortisol, aquela sensação de vai e vem que nos prendem, né? No desejo também acontece. Mas essas situações, elas podem deixar marcas difíceis de serem superadas. Por isso que tem esse vai e vem, tá? Por isso que acontece muito esse vai e vem, esse término e reconciliação constante, tá bom? E sempre também tem aquela promessa de que eu vou mudar, ou o outro te promete que vai mudar, aí depois que passa aquele êxtase da reconciliação, tudo volta a ser como antes, as irritações, as decepções, os conflitos, né? Então, esse tipo de relação é mais comum do que a gente pensa e parece, e pode ter efeitos realmente negativos e bem impactantes nos envolvidos, muito negativamente. E sair desse tipo de relacionamento é uma tarefa extremamente difícil e pode exigir mais do que força de vontade. Tem que exigir mais autonomia emocional. E não é fácil conseguir, tá? Mas nós estamos aqui, né, gente, para ajudar vocês. Então, as pessoas envolvidas se pegam e se apegam ao passado, elas se mantêm mais aprisionadas à ideia do que foi vivido, naquelas sensações que se viveu naquele relacionamento com aquela pessoa no passado. E aí, justamente aí que é o ponto crucial. A gente precisa começar, quem está nesse tipo de relacionamento, a entender que o que se viveu no passado, o que se sentiu no passado, não tem como voltar a acontecer exatamente igual. Ou jamais vai voltar a acontecer. É o que eu falo sempre nas lives. A vida da gente, as coisas que a gente experiencia na vida, é como um rio. Imagina o rio passando na sua frente. Você toca a água do rio. Quando você levanta a mão e olha para sua mão molhada e abaixa para tocar a água novamente, você não toca a mesma água. Aquela água que você tocou, ela já correu.
A água que está à sua frente já é outra. É água, mas é outra água. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô dizendo? Tá? Se tá fazendo sentido, põe joinha aí pra mim. Desculpa, engasguei. Põe um joinha aí pra mim. Certo? Então, o passado ele não vai voltar a acontecer no seu presente. O seu presente é o que você está vivendo agora. Passado fica lembranças, memórias, traumas, aprendizados, experiências que você traz para o presente. E a partir do presente, do que você aprendeu ou não no passado, é que você vai construir e planejar o seu futuro. A vida é impermanência. A Josiane Lírio de hoje não é mais a mesma Josiane de hoje de manhã, nem a mesma Josiane de ontem. Assim como a Cristiane, Serli, Ulisses, Wellington e mais parecida, mais a Cristina que estão aqui assistindo. A gente não é a mesma pessoa. Se a gente olhar bem com uma lupa, a gente vai ver que a gente deu passos para uma mudança. Certo? Então a gente precisa, você precisa ser honesta com você, ser honesto com você mesmo, com você mesma e ter consciência de que você precisa priorizar a sua saúde emocional. Outro dia uma pessoa assistiu a live gravada e me mandou uma pergunta no direct falando assim, eu assisti sua live e você fala muito de se priorizar, se cuidar, se colocar autorrespeito em primeiro lugar, autonomia emocional em primeiro lugar, amadurecimento em primeiro lugar, mas isso não soa como egoísta? Para quem sempre cede para o outro e acredita que tem que só ceder para o outro, soa aparentemente com um ar de egoísmo. Mas, para se construir um relacionamento saudável com qualquer outra pessoa, a gente tem que estar forte emocionalmente. A gente tem que ter maturidade. Se a gente quer respeito, não é gritando que a gente consegue. É se respeitando primeiro. Que mais que eu ia dizer para vocês? Aí, eu andei navegando algumas pesquisas aqui na internet e vi que relacionamentos ioiô têm 3 vezes mais chances de serem permeados por abuso emocional e 70% menos comunicação. Porque cada vez que você termina um relacionamento, reata e fica aquele ciclo vicioso, você fica tão viciado que você começa a se fechar mais nas suas emoções, a expressar menos o que te incomoda, você explode, ou o outro explode, e a comunicação, que às vezes já era ruim, ela perde cada vez mais força. E cada volta, cada reconciliação é um veneninho disfarçado de amor. Então guardem muito isso, tá? Eu conheço um caso de vai e volta, só que eu conheço essa pessoa uns 4 anos mais ou menos. Que dessa vez parece que tá dando certo. Essa última reconciliação tá durando mais do que a gente estava esperando, as amigas estavam esperando. Não sei, a gente sabe aqui, quem conhece, né, que esse tipo de relacionamento não já acabou o que tinha que dar, mas eles estão tentando pela, acho que é 5ª vez, tá? Vamos ver o que isso dá. E, dito isso, tendo explicado para vocês o que é um relacionamento ioiô, o que isso provoca, né, nas pessoas, eu vou passar para vocês os 4 tipos, tá? E o que são cada tipo desses com exemplos, causas e impactos, certo?
Então, o primeiro tipo de relacionamento ioiô é aquele que a pessoa tem baixa autoestima. É o relacionamento por carência. O que é um relacionamento por carência? Um dos parceiros volta após o término por medo de ficar sozinho ou sozinha, mesmo sem um amor genuíno, que é a minha teoria desse pessoa, desse casal que eu acabei de falar com vocês. Exemplo, sabe aquele ditado, ruim contigo, pior sentido? É o relacionamento por carência. O que causa a pessoa viver um relacionamento por carência? Baixa autoestima, carência emocional, que leva a aceitar relações sem valorização, as famosas migalhas que eu tanto falo. Então, essas são as causas, né? Isso aqui é um resumo do que eu andei estudando e lendo. Qual que é o impacto disso nas pessoas ou na pessoa? Pseudo-relacionamento, que drena a energia e reforça as inseguranças. Porque quando você termina, volta por quaisquer razões que tenha provocado o término e que tenha provocado a reconciliação, no caso aqui a carência e a baixa autoestima, você acha que está num relacionamento sólido, que ele está dissolvendo, já dissolveu à sua frente, na sua mão, drena sua força, sua energia emocional, sua energia física, e você permanece em uma constante insegurança, que só se agrava, tá? O que eu te dou de dica para solucionar ou buscar dar os primeiros passos para se livrar dessa situação? Primeiro, buscar ajuda psicológica, grupos terapêuticos, tá? Eu estou montando um grupo terapêutico para a gente falar sobre relacionamentos, estou montando. E amigos sinceros, parceiros, tá? Não é aquele amigo que, capetinha, que fala, faça isso, se vingue, ou não, pior sem ele ou ela, fique assim mesmo, a vida é assim mesmo, de conformismo. Você sente o que faz bem para você. Você sabe, você percebe. Às vezes a gente se recusa a ouvir o que a nossa intuição e que a nossa percepção está dando sinais, tá? Então precisa fortalecer a autoestima e exercícios de autoconhecimento, que eu vou dar uma dica para vocês. Praticar o autoconhecimento para começar hoje, agora nesse momento, escrevendo 3 coisas que você ama em si mesmo. E faça isso diariamente por um mês. Mesmo que você repita, tá? As mesmas coisas. Mas parar, se olhar e procurar coisas em você que você ama em si mesmo, em si mesmo ou em si mesma, vai construindo em você um fortalecimento na sua percepção de imagem. São dicas que parecem bobas, gente, mas funcionam. E dicas similares a essa está no meu e-book, tá? Então, talvez alguém quer compartilhar aí a experiência? Ou eu posso passar para o segundo tipo de relacionamento ioiô? Eu vou passar. É o tipo com comportamento manipulador. O que é? É aquele parceiro que termina em momentos convenientes. Exemplo, antes de eventos sociais. Esse ano, um colega de trabalho do meu marido terminou com a namorada uma semana antes do carnaval. Voltou para ela logo depois. Entenderam? Aproveita a liberdade
e depois volta. Se diz arrependido ou arrependida, manipula as emoções da outra pessoa, sabe onde pegar a fraqueza emocional da outra pessoa e moldá-la da forma que lhe é conveniente. O que isso causa? Falta de compromisso e respeito. Explora a insegurança da outra pessoa. E o impacto disso na vida daquela pessoa confiança fica minada e reforça o sentimento de desvalorização. Olha que triste. Então, quem vive ou viveu um relacionamento assim com uma pessoa de comportamento manipulador, conveniente, que faz as coisas só para agradar os seus interesses, é buscar exercícios e apoio para priorizar o amor próprio. E uma dica é se fazer a seguinte pergunta: eu mereço alguém que me respeite sempre ou não? Já pensaram nisso? É importante aprender a estabelecer limites claros para você e para aquela pessoa. Por isso que o autorrespeito, o autoconhecimento e o fortalecimento emocional precisam vir em primeiro lugar. Porque dizer não é difícil. E você precisa dizer não para estabelecer limites. Então, dizer não a comportamentos desrespeitosos é fundamental. Aí vai mais uma pergunta para vocês refletirem. Se quiserem responder, vai ser uma honra receber a resposta de vocês. Já aceitou alguém que só volta quando quer? Quando é conveniente? Você merece muito mais. Terceiro relacionamento, ioiô, é aquele com medo do passado. O que é o relacionamento ioiô com medo do passado? É um parceiro ou parceira que termina por se sentir sufocado ou sufocada quando a outra pessoa se aproxima de questões emocionais do passado dela, que provocam gatilhos do passado daquela pessoa. Então ela se vê ameaçada emocionalmente, sufocada emocionalmente e termina. Por que ela termina? A causa desse término: medo de revelar as suas vulnerabilidades ou traumas não resolvidos. Gente, isso geralmente, tudo que eu estou falando com vocês, são comportamentos e ações que, se não for 100% das vezes, 99, 98% das vezes, fora o 2, que é por conveniência, as pessoas agem por inconsciência, tá? Ou pré-consciência. Qual que é o impacto do medo do passado, de não revelar essas vulnerabilidades e traumas não resolvidos? É que essa pessoa não consegue estabelecer com a outra uma conexão tão profunda e segura, e ainda com essas idas e vindas, aumenta ainda essa falta de conexão e a insegurança da outra pessoa. Então, não há uma conexão real e profunda nesse tipo de relacionamento. E uma dica para solucionar isso, para sair dessa situação, quem está vivendo isso, é respeitar o tempo do outro, focar no presente, sem pressionar sobre o passado do outro. E ir demonstrando, se você quer investir naquele relacionamento, que sim, você é uma pessoa madura o suficiente para acolher as dores e os traumas passados daquela pessoa, para ela ir sentindo que pode criar uma conexão profunda e expor as vulnerabilidades dela. E você se sentir à vontade de expor as suas vulnerabilidades, tá? Expor vulnerabilidade, lembrando, não quer dizer fraqueza. Expor vulnerabilidade
é você não se meter à fantasia de ser forte o tempo todo, perfeito ou perfeita o tempo todo, porque isso não existe. Certo? Certinho? Pronto. Gente, o que mais que eu vou falar com vocês? Ah, tá. Anotei aqui a pergunta. Então, sobre esse terceiro tipo de relacionamento ioiô, medo do passado, alguém de vocês já viveu ele? Ou vive? Ou é você que sente esse medo, essa falta de conexão com outra pessoa? Sente que o outro, ou você sente que a pessoa com que você se relaciona ou se relacionou, ela se fecha, com medo de se expor. Então vamos aprender aí a criar essa segurança, né? Quarto tipo de relacionamento ioiô, aquele por nostalgia. O que é um relacionamento ioiô alimentado por nostalgia? Aquele parceiro ou parceira que volta por se lembrar, lembra do início da nossa live? Por se lembrar do passado, dos momentos felizes e das boas experiências vividas. Como o início do namoro, uma viagem, tá? E fecha os olhos para os conflitos reais que levaram ao término, as incompatibilidades de um ao outro que causam os conflitos, se força a ignorar esses conflitos. O que causa essa dependência emocional? É a idealização do passado como regra para se viver no presente e no futuro. E a dificuldade de aceitar o fim. E olha aqui, dia 2 nós vamos falar exatamente disso. Não aceito minha separação, dificuldade de aceitar o fim. E o impacto da dificuldade de aceitar o fim na vida das pessoas envolvidas é ciclo repetitivo de paixão temporária e novos términos. Porque a paixão é aquela coisa, né? Aquela coisa, aquela emoção maravilhosa, mas a paixão tem data de validade. Estou preparando um workshop para a gente falar. O início do relacionamento começa com a paixão, a transição para o amor e até quando a paixão dura. Tá? Aguardem aí. Solução que eu vou sugerir para vocês nessa situação. Refletir sobre a sua realidade. Liste 3 motivos do término em um caderno. E toda vez que tiver dúvida, consulte. Refaça essas anotações. Analise. Investir em novos hobbies para você. Então, esses são os 4 tipos de relacionamentos. E sair do ciclo começa com autorrespeito. Então, você e todos nós aqui merecemos um amor que não destrói. Certo? Até aqui, antes da gente fazer o exercício prático, tá fazendo sentido? Querem pegar papel e caneta? A gente fazer o exercício antes da gente encerrar? A gente vai encerrar já já. Vou fazer um resumozinho do que a gente viu hoje. Um exercíciozinho prático, já dei dica para vocês. Prontos? Então, vamos lá. Identificando padrões é o nome desse exercício. Se eu não me engano, montei um exercício similar a esse lá no e-book, tá? Lembrando que o e-book tá no link da bio, tá? E também tem um link dele lá no meu story de hoje, tá bom? Entrem lá, vejam, tá? Que eu acho que vale muito a pena vocês entrarem nessa experiência, tá bom? Vamos lá.
Papel e caneta ou celular na mão, ou notebook na mão, sei lá, vamos ver. Vamos começar. São 3 comandos, tá? 3 comandos. Eu falo 3 e mostro 2, né? São 3 comandos. Vamos lá. Uma situação. Anote aí. Uma situação em que você voltou com a sua ex ou com o seu ex, apesar da dor. Estão conseguindo lembrar? Estão conseguindo lembrar? Uma única, se vocês conseguirem lembrar e anotar, para depois vocês consultarem. Uma situação que você voltou para o seu ex ou para sua ex, apesar de você estar com uma dor danada, sofrendo. Por exemplo, eu voltei com ele ou com ela porque essa pessoa prometeu mudar de atitude, me agradar mais, não me trair mais, não mentir mais, ser mais parceiro, ser mais parceira. Anotaram? Sim ou não? Ou anotem os comandos e façam depois que a live encerrar com o tempo e vocês vão observando, certo? Essa live também vai subir para o YouTube. O canal do YouTube foi feito para só hospedar essas lives, tá bom? 2. Como se sentiu depois de ter voltado com seu ex ou com a sua ex, apesar de estar sofrendo com essa dor emocional? Sentiu alívio? Aquele alívio no começo? Ou frustrado? Você se sentiu uma pessoa frustrada depois que reconciliou? Ou super alívio, assim, aquele super alívio naquele começo, tudo vai começar do zero, tudo vai ser lindo, maravilhoso, como nos contos e nos filmes das princesas e príncipes da Disney, que viveram felizes para sempre. Que sinais emocionais você percebeu em você quando você voltou com essa pessoa? Anotaram? Se recordaram? Agora, terceiro item. Uma frase de limite. Vocês conseguem criar uma frase de limite para essa situação? Sim? Conseguem criar? Quem conseguir criar, crie sua frase de limite aí. Vou dar um exemplo. Não aceito mais promessas vazias. Não aceito mais me decepcionar. Não aceito mais desrespeito. Não aceito mais faltas de limite. E por aí vai. Sabe por quê? Eu pedi para vocês criarem essa frase, depois que vocês anotaram o comando 1 e o comando 2, porque essa frase vai se tornar, a partir de agora, o seu escudo. Toda vez que vocês derem vontade de voltar, vocês vão ler essa frase. Carregue essa frase na bolsa, na carteira, no bolso. Colem um post-it. Certo? Então, palavra de ordem. Respeito. Autorrespeito. Certo? Fizeram? Porque esse exercício, o objetivo dele é bloquear e evitar gatilhos. Então, cortem contato. E um exercício de contato zero tá lá no meu e-book, tá? Exercício de contato zero tá lá no e-book.
fotos, mensagens, stalkear. É difícil, ainda mais hoje em dia com tanta rede social. Busque apoio, converse com amigos sinceros, grupo terapêutico, meu e-book, terapia, análise, para reforçar sua decisão. Focar em você. Meta de manter sua saúde emocional e te fazer sentir vivo ou viva. Certo? Até agora, fez sentido para vocês? Fez? Então hoje, nós conhecemos o que é um relacionamento ioiô, o que prende uma pessoa nesses relacionamentos, que é a carência, a manipulação, o medo do passado e a nostalgia na forma de relacionamentos que a gente conheceu, o que, a causa, o impacto e também pegamos dicas de como dar o primeiro passo para sair desse ciclo. Ai, mudei na língua, gente. Aprendemos a sair desse ciclo, dar os primeiros passos, certo? E por que esses relacionamentos são alimentados? Porque eles nascem de medos, de inseguranças, mas você pode se libertar desses medos e dessas inseguranças. Comece como? Aprendendo a se amar mais, impor limites e se impor limites. Buscar autoconhecimento, sendo sincero ou sincera consigo mesmo ou consigo mesma. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar do fundo do coração para vocês é que você não precisa provar nada voltando para uma situação que só te machuca. Amor saudável não é montanha-russa de emoções. Amor saudável, ele é movido com respeito, com parceria. Amor saudável tem conflito, tem desentendimento, mas no amor saudável, com maturidade emocional, os parceiros sentam, resolvem através do diálogo, da famosa DR. Mas a famosa DR que eu falo aqui não é o discutir a relação, e sim dialogar a relação. Quando a gente muda os termos, a gente vira a chave. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Lembrando que semana que vem, dia 2 e dia 9 e dia 16 já temos programação de live. Ei, boa noite, Renata, tudo bem? Lembrando que semana que vem nós vamos falar de traição no relacionamento, como lidar e dar os primeiros passos para iniciar o seu processo de cura. Quem vem? Quem vai vir segunda-feira, 8 horas, às 20 horas e 35 minutos? Tudo, Renata, obrigada. Gente, é muito importante vocês pararem para pensar o tipo de relacionamento que vocês estão tendo. Sem respeito, ninguém tem vida saudável, tá? Então pensem bem e continue me seguindo aqui. Muito obrigada por terem participado dessa live. Eu preparei com muito carinho, assim como as próximas lives eu também estou preparando com muito carinho. E agradeço demais vocês. Aguardo na próxima segunda-feira, dia 26, às 20 horas e 35 minutos, para o nosso tema traição no relacionamento. Como lidar, tá bom? Beijo, boa noite e amanhã você teve um relacionamento assim? Pois é,
Quem nunca? Eu acho que todo mundo teve esse relacionamento. Pelo menos uma vez na vida teve esse relacionamento ioiô, né? Eu vou subir essa live lá no YouTube, tá? Amanhã ou depois, para quem quiser ver e refazer o exercício ou, né, anotar o exercício, está às ordens. Beijo, tchau, tchau, uma excelente noite para vocês.